Irmãos, graça e paz, boa noite. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Essa palavra falou muito no meu coração e eu tenho certeza que essa palavra vai falar no seu coração também. Olha, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. E a palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os, pois, Moisés no deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E aí ele traz aqui no texto uma lista de nomes que representavam cada um a sua tribo. E aí, continuando no versículo 17, a palavra de Deus diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se é em arraiais, se é em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimos e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Anak. Depois vieram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Esse texto nos fala do momento que o povo de Israel ele foi tirado da terra do Egito. Ele foi tirado da escravidão. E eu preciso voltar lá no tempo de José, para que vocês entendam essa mensagem. Olha, José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas quando nós olhamos esse texto, nós falamos assim, olha, que essa turma é muito covarde. Mas você vê no texto, você vê na palavra de Deus, em Gênesis 45 ao 47, você vê que foi um propósito de Deus para que isso acontecesse. Tem coisa na nossa vida que acontece que nós só vamos entender se nós tivermos a revelação de Deus, porque é impossível nós entendermos sem a revelação de Deus. E aí José, ele é vendido para o Egito, ele é levado para o Egito, e José ele foi trabalhar na casa de Potifar, e todo mundo sabe o que aconteceu com José. A mulher de Potifar, ela se levanta contra José, e José, ele foi levado para o cárcere. E chegando naquele local, ele foi usado de uma forma extraordinária por Deus. Nós sabemos da história, nós não precisamos falar muito sobre esse texto, porque a gente sabe o que aconteceu. José ele foi usado de uma forma extraordinária dentro da penitenciária.
dentro do cárcere. E ali a gente sabe que José ele revelou o sonho do padeiro mor e do copeiro mor. Eles sonharam à noite e não sabia o que representava aquele sonho. Mas José, usado por Deus, ele traz a revelação. E o tempo passa, o copeiro, ele é liberto do cárcere. E Faraó, ele tem um sonho. E Faraó manda chamar todos os magos, todas aquelas pessoas do Egito que diziam que conseguiam revelar sonhos. Mas nenhum deles conseguiram revelar o sonho de Faraó. E José é usado de uma forma grandiosa novamente por Deus para revelar o sonho, os sonhos de Faraó. E o sonho de Faraó foi um sonho terrível para o Egito. Falava de seca, falava de morte. E José revelou para ele. E depois que José lhe trouxe essa revelação, tão usado de uma forma extraordinária pelo Espírito Santo de Deus, tudo isso vai acontecer. Houve seca, houve morte. E Faraó, ele se apegou a José de uma forma assim, grandiosa. E José, ele se tornou um grande parceiro do Egito. E José, ele cresceu muito dentro do Egito, a ponto de se tornar um governador do Egito. Tudo passava pela mão de José. José, ele foi um grande administrador. E ele administrou num tempo de dificuldade, no tempo de seca, no tempo que não havia nada, e o Egito era responsável por alimentar todas as nações que estavam em torno ali do Egito. E Deus, ele usa José para cuidar do povo hebreu. O povo hebreu que estava numa terra de fome, na terra de Canaã, que seria depois a terra prometida, que na minha visão, não está aqui na palavra de Deus, a impressão que tem é que Deus restaurou essa terra e fez dessa terra uma terra realmente que mana leite e mel. E José, ele quis proteger a sua família, mas havia por trás disso tudo um propósito de Deus, uma direção de Deus. E José, então, ele traz toda a sua família para o Egito. Seus irmãos, ele traz o seu pai, ele traz toda a sua família para o Egito. Mas o que acontece? Mais uma vez o propósito de Deus se cumpre. Aquele povo, ele se multiplica. Aquele povo, ele cresce no Egito. Ele se desenvolve no Egito. E ele começa a meter medo no povo da terra, no povo do Egito. Mas o tempo passa, Faraó, ele vem, ele morre. José também, ele morre. E o próximo Faraó, ele começa a perceber que esse povo, ele cresceu muito, ele desenvolveu muito, era um povo muito grande, muito forte. Ele começa a escravizar ainda mais o povo hebreu, o povo de Israel. E esse povo agora, ele está debaixo
realmente de uma escravidão. E agora, com a morte de José, com a morte de Faraó, Deus precisa levantar uma pessoa para libertar esse povo. E Deus levanta um homem chamado Moisés, um grande líder. E Moisés, ele nasce no Egito, ele é criado ali no Egito. É como se a filha de Faraó fosse uma mãe adotiva dele. Ele tem ali todos os cuidados, todos os ensinamentos. Mas ele não perde a essência de Deus dentro dele. Ele não perde a essência de um homem judeu, hebreu, que estava dentro dele. E esse homem, ele cresce e Deus se manifesta na vida dele de uma forma grandiosa. E um dia ele pastoreando as ovelhas de seu sogro, ele vê uma sarça pegando fogo. Uma sarça ardente, é isso mesmo. E Deus fala com ele de uma forma extraordinária. Deus fala do desejo de arrancar aquele povo dali. De fazer daquele povo um grande povo, uma grande nação. O interessante é que Moisés entende tudo. E Deus começa a manifestar ali através da vida de Moisés. E ele precisa agora arrancar o povo dali. E ele começa a dar algumas ordenanças para Moisés. Ele começa a falar como que ele deve fazer diante de Faraó. Mas Faraó, ele não atende o seu pedido. Ele tentou várias vezes falar com Faraó. E aí nós já lemos, já foi pregado muitas vezes sobre isso. Deus envia as pragas, principalmente agora no tempo de Páscoa. Nós falamos muito sobre isso. As 10 pragas do Egito. E mandou que o povo de Israel, na 10ª praga, na praga dos primogênitos, pintasse os umbrais das suas portas com o sangue do cordeiro sacrificado. Para que o anjo da morte, quando passasse sobre aquelas casas, as casas dos israelitas, do povo hebreu, não eram atingidas pelo anjo da morte. E todo mundo sabe o que aconteceu. Todos os primogênitos morreram. Inclusive o primogênito de todo animal morreu. Era um sinal de Deus para aquela terra. E depois disso esse povo, ele sai do Egito. E Deus, ele trabalha de uma forma tão espetacular na vida desse povo. De uma forma tão grandiosa na vida desse povo. Deus não permite que esse povo se contamine com as coisas do Egito. Com nada que é do Egito. Porque esse povo é um povo santo. Da mesma forma, nós não podemos nos contaminar com nada que é do mundo. Tudo que é do mundo nos faz perecer. E esse povo é arrancado com mão forte, com braço forte. O Senhor usa Moisés de uma forma grandiosa para arrancar esse povo do Egito. Da mesma forma, Deus fez com nós. Deus nos arrancou do Egito. Deus nos arrancou do lamaçal do pecado. E Deus se manifesta de uma forma grandiosa quando você lê a palavra de Deus. Quando você ouve, quando você vê as pessoas pregando sobre isso. Olha, Deus fez brotar água da rocha. Onde não tinha água, Deus fez brotar água da rocha para aquele povo. Primeiro, porque não tinha água no deserto. Segundo, porque Deus não queria que aquele povo se contaminasse com as coisas do Egito, com as coisas do mundo. Também Deus não quer que nós nos contaminamos com as coisas do mundo.
Deus enviou cordonices. O vento bateu sobre as cordonices assim e trouxe para o povo de Israel. Deus mandou maná do céu para aquele povo e todo dia aquele povo tinha que pegar maná. O pão do céu. Mas aquele povo não podia juntar maná, porque se ele juntasse maná para outro dia, dava bicho. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma expectativa de ouvir a voz daquele povo, de ouvir o clamor daquele povo. E Deus também continua tendo essa expectativa de ouvir a sua voz, de ouvir o seu clamor, de ouvir o clamor da igreja. Deus trabalha de uma forma grandiosa no meio desse povo. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê claramente a mão de Deus sobre aquele povo. Olha, as suas roupas não envelheceram. As suas sandálias não envelheceram. Você vê que uma nuvem acompanhava aquele povo e uma coluna de fogo, clima de ar-condicionado e clima de lareira. Que coisa maravilhosa! Como Deus agiu na vida daquele povo, que coisa espetacular! E deixa eu te falar uma coisa. Deus continua agindo da mesma forma, Deus continua fazendo do mesmo jeito, não importa onde você está, não importa onde nós estamos passando nesse exato momento, se é no meio do deserto ou não, Deus está conosco, Deus está tomando a direção a todo momento da nossa vida, Deus nunca perdeu a direção. E agora, meus irmãos, o povo está em frente, próximo de Canaã. E Deus fala com Moisés mais uma vez de uma forma extraordinária. Deus manda escolher os espias, homens que para espiar a terra prometida. Homens que desceriam até Canaã para verificar a terra, para ver se a terra era boa ou se a terra era má, ou era mal. Se a terra ela tinha plantações, se tinha água, o que tinha de bom e o que tinha de mal naquela terra. Deus envia os espias para espiar a terra de Canaã. E ele disse, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se é em arraiais, se é em fortaleza? Também qual é a terra? Se fértil ou estéril, se nela matas ou não. Só que Deus disse para eles. Só que Moisés disse para ele. Tende bom ânimo e trazei o fruto da terra. E a palavra de Deus diz aqui que eles obedeceram. E diz assim, assim subiram para espiar a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filho de Anak. E depois foram até o vale de Escol. E dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva. E segundo a palavra de Deus, esse cacho que eles cortaram, precisava de 2 homens para carregar. Imagina o tamanho dessa uva. Eu imagino que é do tamanho de uma laranja. Olha, eles viram tudo. Eles com certeza prestaram atenção em tudo. Eles tiveram uma experiência grandiosa. E ouviram com certeza Deus falar na vida de Moisés. Deus usar Moisés. E Moisés, ele traz uma palavra de Deus para aquele povo. Ele diz para aquele povo, Deus está nos dando essa terra por herança.
E esse povo, ele desce. Ele sobe nos montes. Ele observa a terra. E ele retorna agora com romãs, com cachos de uvas, com tudo o que tinha de bom nessa terra. E ele retorna para encontrar os seus líderes, para encontrar Moisés, para dar ali o seu relatório. Mas 10 desses homens, desses espias, deram um relatório triste. Um relatório que fez o povo chorar, que fez o povo se desesperar. E nós, como líder, como homem de Deus, como mulher de Deus, precisamos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Precisamos ter cuidado com os nossos aconselhamentos. Precisamos ter cuidado com a nossa visão, para que o povo não possa ser ferido com a nossa visão. Olha, segundo a palavra de Deus, o povo começou a chorar. O povo começou a gritar. E o povo falava exatamente desse jeito que a palavra de Deus fala. Para que foi nos tirar da terra do Egito? Podia deixar a gente lá, a gente morria lá mesmo. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que eles disseram para o povo. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes e eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha, eles olhando para eles mesmos, eles entendiam que eles eram como um inseto, uma coisa insignificante, enquanto Deus estava enviando eles como príncipes. Que coisa terrível. Nós precisamos entender que nós fomos enviados para essa terra como príncipes. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de tudo que é de Deus. Deus nos enviou nessa terra para conquistar. Somos embaixadores do reino de Deus. Uma embaixada, como quando ela chega num país, aquele território ali ninguém pode entrar. É dela. E nós precisamos entender isso. Mas quando a gente olha para o texto, a gente fica feliz que nesse texto 2 homens, Josué e Caleb, não tiveram a mesma visão. Enxergaram eles como príncipes, como herdeiros daquela terra, homens que iam herdar aquela terra. E nós precisamos entender que nós somos príncipes. Há uma palavra profética diante de nós, dada por Deus para conquistar essa terra, para edificar nessa terra, para pregar o evangelho nessa terra, para levar o reino para essa terra. E nós não podemos perder essa palavra de forma alguma. Pode ser vírus, pode ser o que for. Nós não podemos perder a visão daquilo que nós somos diante de Deus. Somos príncipes, somos herdeiros, somos co-herdeiros e somos embaixadores do reino de Deus nessa terra. E a palavra de Deus precisa ser pregada. A palavra de Deus, ela precisa ser ministrada. E Moisés disse para esse povo: não vamos parar, vamos conquistar essa terra, vamos edificar nessa terra. Mas, amados, é muito triste essa história. Porque homens que ouviram a promessa, homens que ouviram a palavra de Deus, homens que caminharam com Moisés, homens que eram para ser vencedores, homens que eram para herdar a terra dada por Deus, ficaram de fora. E eu acho que você não quer ficar de fora. Morreram no deserto, ficaram ali no meio do deserto 40 anos. Até que os seus corpos caíssem no meio do deserto.
Somente a nova geração que entrou na terra prometida, uma geração que ouviu a voz de Deus, que ouviu a palavra de Deus, que ouviu Josué e ouviu Caleb ministrar e pregar sobre a vida deles. É isso, meus irmãos, que nós precisamos entender. Nós, como líderes, os seus líderes de célula, presbíteros, pastores, líderes dessa igreja, eles têm uma palavra de Deus para a sua vida. Eles foram levantados por Deus para te direcionar. Ouve o seu líder, ouve os seus pastores, ouve os seus presbíteros. Deus nos deu essa terra para conquistar. Deus nos deu Cataguases para nós edificarmos dentro dessa cidade. A palavra de Deus nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem vírus, nem doença, nem morte, nem profundidade, nem altura, nem largura. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Olha, nós estamos próximos para recomeçar os nossos trabalhos. Nós vamos começar agora a montar o nosso protocolo essa semana para iniciar os nossos projetos. E nós precisamos muito de você. Deixa eu te falar uma coisa só para me encerrar aqui. Que o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Josué e de Caleb, ele esteja sobre a sua vida. Ele possa estar sobre a sua vida. Ele possa estar sobre essa igreja. Que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Espírito da verdade, que esse mundo, que as pessoas que estão lá fora não vão receber, mas que ele possa estar na sua vida. Que ele possa te direcionar, que ele possa sempre te dar uma palavra, que ele possa sempre ministrar no seu coração. Que esse Espírito Santo ele possa estar presente na sua vida. Não podemos ouvir a voz do povo. Não podemos ouvir a voz do semeador de desespero como esse povo ouviu. Mas precisamos ouvir a voz dos homens que estão cheios de Deus. Cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Deus vai fazer uma grande obra através da sua vida. Deus quer usar você para conquistar Canaã, para conquistar essa terra prometida que Deus já nos deu, que é a nossa cidade. Tantas pessoas precisando de você. E chegou a hora de nós regaçarmos as nossas mangas. Chegou a hora de nós ficarmos firmes. E me fez lembrar de Neemias, rapaz. Neemias. Sempre vai ter o Sambalate, sempre vai ter os Tobias, sempre vai ter o Gesem da vida. Mas nós precisamos entender que Deus vai estar sempre sobre as nossas vidas. E podemos falar como Neemias: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Estou edificando um muro. Estou edificando uma cidade. Estou edificando uma casa. Estou edificando um ministério. E tem uma palavra de Deus sobre a minha vida. Tem uma unção de Deus sobre a minha vida. E eu não sou gafanhoto. Eu sou príncipe. E não tenho medo de gigantes. Quando eles começaram a andar sobre a terra, eles viram ali que tinha um gigante. Ficaram com medo. Porque aqueles homens tinham uma grande estatura. Os cananeus, os heteus. Meu irmão, o que está dentro de você é maior do que tudo nessa vida. O Deus que nós servimos é um Deus onipotente, onisciente, imanente, transcendente, está acima de tudo.
Aqueles homens não tinham direito de olhar para aquele gigante, de olhar para a dificuldade. Nós não temos o direito. Porque o Deus que nós servimos é muito maior do que tudo. E eu quero aqui terminar essa palavra. E eu quero aqui, como pastor dessa igreja, convocar você para um grande recomeço. Eu não sei ainda como que nós vamos começar. Meu irmão, se coloca à disposição. Deixa eu te falar uma coisa só para terminar agora. Não olhe para o gigante. Não olhe para as dificuldades. Deus quer recomeçar tudo de novo. Deus quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Você presbítero, diácono, diaconisa, líderes dessa igreja, eu quero que você se coloque à disposição. É uma palavra de Deus para nós conquistarmos Canaã, para nós conquistarmos essa cidade. Deus já nos deu essa cidade por herança, essa cidade é nossa. E eu quero te agradecer, finalizar aqui essa palavra, por tudo que você tem feito por essa igreja. Deus tem abençoado muito essa igreja. Essa igreja é uma igreja muito forte, é uma igreja muito valente, é uma igreja muito usada por Deus. Que Deus possa continuar nos usando, que Deus possa continuar nos trazendo a sua revelação para as nossas vidas. E com certeza nós temos muito projeto para essa igreja. Nós temos muita coisa boa que Deus tem nos dado, tem nos revelado. Eu quero agradecer por tudo que você tem feito para essa igreja. Meu irmão, que Deus possa te abençoar. Que Deus possa fazer de você uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. E mais uma vez, que o espírito, que a visão, que a determinação, que o desejo de conquistar, que estava sobre a vida de Josué, sobre a vida de Caleb, esteja sobre a nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, fique na paz e até a próxima semana. Deus abençoe.